Boa tarde a todos. Então, vamos iniciar nossa atividade, como sempre, buscando aquele recolhimento interior, asserenando-nos, porque estamos diante de um trabalho de caráter espiritual e precisamos de condições especiais. A oração nos dá essa condição. Então, amigo e mestre Jesus, reunidos em teu santo e sagrado nome, buscamos, Senhor, neste ambiente harmonioso, nesta casa de paz, o entendimento, o recurso, a iluminação que tanto necessitamos e que o teu Evangelho Redentor nos proporciona, para que tenhamos uma vida pavimentada pela esperança, na certeza de que Deus está sempre conosco. Buscamos neste momento essa afinidade, a elevação dos nossos sentimentos, para que tu nos agasalhes com a tua ternura e os recursos da tua providência. Abençoa-nos, Senhor, que as harmonias celestes nos envolvam, organizando os nossos pensamentos sob a luz do teu Evangelho, em especial ao nosso palestrante da tarde de hoje. Que assim seja. Boa tarde a todos. É sempre com alegria que estamos aqui para falar sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje iremos abordar ou dar continuidade ao capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Vamos iniciar pelos itens 9 e 10, cujo título é O Argueiro e a Trave no Olho. E iniciamos por uma máxima do Cristo, que está em Mateus capítulo 7, versículos 3, 4 e 5, onde Jesus diz assim: Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? E é bem assim, né, meus irmãos? É assim que acontece. Quase todos nós somos muito ardilosos, sagazes, ligeiros em discernir os defeitos, os erros dos outros. Mas raramente nos apercebemos dos nossos erros e das nossas dificuldades. Segundo o Mestre Jesus, sempre que nós somos movidos pelo espírito de crítica e ousamos condenar um irmão nosso, nós nos tornamos mais culpados do que ele, porque a nossa acusação revela falta de caridade, falta de tolerância e ainda um forte orgulho. Orgulho este que é o pai de muitos vícios, de muitos defeitos e a negação de muitas virtudes. Manda os ensinamentos do Cristo, ou poderíamos dizer a ética cristã, que sejamos comedidos nos nossos julgamentos a respeito das obras alheias, mas que usemos de severidade apenas para julgar as nossas obras. Infelizmente, nós usamos de muita astúcia para identificarmos o erro do outro e gostamos de fazer sobressair as qualidades ruins ou os defeitos, né, dos nossos irmãos. Temos a necessidade de nos sentirmos melhores, ou insegurança, ou a inveja, ou por qualquer outro motivo. Nós gostamos de sempre chamar a atenção para os equívocos e para as dificuldades do próximo. Mas
querendo com isso nos elevarmos, nos colocarmos acima. E nós não temos o direito de condenar nos outros as faltas que nós mesmos cometemos, que nós mesmos estamos sujeitos. Porque todos nós temos hábitos e atitudes as quais precisamos corrigir. Quem de nós não precisa da paciência, da tolerância do outro para com os nossos erros? As opiniões que nós normalmente formamos a respeito das atitudes do outro nada mais são, na grande maioria das vezes, do que os reflexos da nossa própria natureza. Por isso, precisamos nos abster de criticar, de zombar as atitudes equivocadas dos nossos irmãos, ou pelo menos no nosso entendimento equivocadas, porque nós não estamos no lugar deles, enfrentando aquelas mesmas dificuldades que eles naquele momento. Então precisamos nos acautelar da maledicência, porque disto depende a nossa felicidade. E aí vocês talvez se perguntem, mas como assim, Érico? A minha felicidade depende de eu zombar, de eu criticar alguém, de eu usar de alguma maledicência. Por que a minha felicidade depende disto? Porque nós, ao pensarmos, nós criamos mentalmente essas situações. Quando pensamos bem, criamos um campo radiante, criamos emissões psíquicas, fluídicas, que irão também atrair pensamentos bons e coisas boas. Mas quando nós usamos da maledicência, com pensamentos negativos a respeito das atitudes dos outros, nós somos tomados também como um tipo de uma nuvem pesada, causada pelos nossos pensamentos, né? Nós plasmamos aqueles maus pensamentos e com isso nos vemos envolvidos por aquilo ali. E aquilo ali é um convite aos nossos irmãos desencarnados, menos esclarecidos, que sintonizam então com esses nossos pensamentos. Somos capazes de dizer que a maledicência é uma arma muito mais perigosa, às vezes, que uma agressão física. Porque uma agressão física, em meia dúzia de dias, a criatura curou as suas feridas. Mas a maledicência, às vezes, aquela questão levantada, acompanha a pessoa pela vida inteira, durante toda a sua existência. Então, o ouvir dizer é uma arma perigosíssima e que está ao alcance de qualquer um. Ouvi dizer que o fulano isso, que a Beltrano aquilo, e a gente não está dizendo quem disse, mas a gente diz que ouviu dizer. E isso se espalha, e cada um que conta um conto, aumenta um ponto, né? Esse é o ditado. Dos antigos, né? Não é do meu tempo. Então, esse ouvir dizer é muito perigoso. Esse ouvir dizer é um tribunal corrupto, porque nele o réu está sempre ausente. Alguém alguma vez disse assim, eu ouvi dizer que o fulano fez tal coisa, que o fulano pensou tal coisa, que o fulano se comprometeu com alguma coisa. E esse alguém estava junto? Esse fulano estava junto? Não, se o fulano está junto, a gente não fala, a gente não chama atenção. Mas se o fulano não está, a gente se encoraja, né? Então, por isso é que é um tribunal onde aquele que é acusado não está junto, não pode se defender, né? Então, ele é acusado, julgado, condenado, sem direito à defesa. E todos nós, em algum momento, passamos por isso, né? Agimos equivocadamente desta forma. Né? E jamais se encontra o autor de um boato, embora ninguém esteja livre de ser o motivo desse boato. Mas é muito mais gratificante para as pessoas mostrar o lado negativo das outras pessoas. Parece que as pessoas ficam felizes em levantar alguma questão a respeito de alguém.
Olha, eu ouvi dizer, tu sabe do fulano, né? E a gente sabe que não tem que fazer a fofoca. Sabe, mas a gente, quem fulano, o quê? O que houve? A gente estica o ouvido ali para saber, né? E quando às vezes as pessoas não falam nada, não dizem nada, a gente até lança uma linhazinha, né? E diz assim, e aí o fulano tem visto, né? Nunca mais vi falar nada. Sabe alguma coisa dele, né? Quanto tempo que não vejo? Para ver se a pessoa morde a isca e desenvolve o assunto. Infelizmente nós agimos dessa forma, né? E por que isso? Porque a maledicência tem a sua origem no nosso atraso moral. E nós, pelo verniz da civilidade, porque nós não podemos sair por aí xingando os outros, porque senão a gente também estaria só metido em confusão, nós não falamos, não xingamos, não agredimos fisicamente, né? Mas usamos a língua, que é muito pior que às vezes que uma agressão física, que um porrete. A língua às vezes tem muito mais veneno do que um porrete, né? Então, e qualquer um pode fazer isso, qualquer um pode usar. Quem se compraz na crítica às atitudes alheias, pratica alguma coisa muito ruim contra si próprio, porque o comentário desairoso, ele gera no autor, naquele que faz esse comentário, um desajuste íntimo, que faz com que ele se autodestrua moralmente, se envenenando com a sua própria maldade, criando um campo negativo à sua volta, atraindo irmãos desencarnados que vibram nesta mesma faixa. Jesus nos adverte que o maldizente será vítima da sua própria maledicência, ou do seu próprio veneno, para que ele aprenda a respeitar o outro. Nada mais é isso aí do que a lei de ação e reação. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente bateu, vai voltar, não tem outra alternativa. É da lei. Sempre que nós adulterarmos a lei, ela vai responder para nós. Então, precisamos respeitar o nosso próximo. Nós vemos normalmente em abundância nos outros, nós vemos nos outros o que nós temos em abundância. Aquilo que está em nós, normalmente a gente vê no outro. A gente julga o outro pelas nossas experiências, por aquilo, mas como a fulana é egoísta. Como é que eu sei que é egoísta? Porque eu sou egoísta. Eu conheço bem. Então eu consigo identificar. Não, eu vejo um egoísta de longe. Claro, eu sou o rei dos egoístas, eu conheço tudo a respeito do assunto, eu conheço de longe, né? Então, como é que tu sabe? Eu nunca vi atitude nenhuma da fulana demonstrando egoísmo. Não, mas eu conheço de longe. Está dentro dele o egoísmo. Então, quando nós acusamos, apontamos o dedo lá, aquela história que se ensina na evangelização, né? Tem um dedo apontando o erro do outro, tem 3 apontando para nós, né, Rosinha? Na evangelização é assim que se ensina às crianças. E é isso exatamente que acontece. Então nós precisamos aprender a enxergar o que há de bom nos outros para que o bem cresça em nós, para que nós venhamos a desenvolver o bem. Quando alguém vier nos contar alguma coisa, nós vamos usar daqueles 3 crivos. Praticamente todo mundo acho que conhece isso. A primeira coisa é perguntar, mas isso que tu vai me contar é verdade? Ah, eu não sei, me contaram, eu ouvi dizer. Bom, tu não tem certeza que é verdade, paramos por aqui, não me conta. Né? E isso vai ser bom para o fulano ou vai ser bom para mim? Ah, não sei se vai ser bom, estou te contando só para te contar. Tá, então não me conta. Vai ser útil, vai ter alguma utilidade? Vamos favorecer o fulano ou a mim? Não vai? Então não me conta. A gente pode fazer isso, mas normalmente não é isso que a gente faz. A gente, como é que é? Quem, o fulano? Como? Aonde? Quando? Né? A gente fica tossicando a criatura que já está com a coceirinha na língua para falar. Então isto, quando o Cristo disse que a gente não deve enxergar o cisco no olho do outro
se tem uma acha de lenha no nosso. Ele nos adverte, Jesus, né, que nós temos que olhar muito mais para dentro de nós. Tratemos de remover a lasca de madeira que repousa tranquilo no nosso olho. Às vezes a gente está cheio de defeitos, cheio de atitudes equivocadas, e está bem campante, olhando para o cisco no olho do outro ali. As emoções são muito importantes em nossas vidas, e é através delas que nós nos individualizamos, nos diferenciamos uns dos outros, e elas determinam os nossos êxitos ou as nossas derrotas na estrada da vida. Essas emoções que nós carregamos, que são próprias de cada um de nós, são fisiológicas, quando nós negamos ou reprimimos, elas não desaparecem de uma hora para outra, como por encanto. Absolutamente. Elas se alojam nos nossos órgãos físicos, comprometendo a nossa estrutura psicossomática, ou seja, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, gerando aí uma quantidade enorme de doenças que nós nem imaginamos. Então, tristeza, raiva, alegria, medo, nojo, né, são emoções que nos caracterizam, são básicas, nos legadas por Deus para nos nortear os caminhos da vida. E a gente precisa identificar essas emoções em nós para não ficarmos olhando para dentro dos outros. Quando nós ignoramos essas nossas reações emocionais, sem investigá-las na sua origem, o que está me causando esse medo, essa angústia, essa tristeza, né? Nós tendemos a projetá-las nos outros, a ver nos outros isso. Então, nós precisamos atribuir uma origem às nossas falhas e não às falhas dos outros. É necessário que nós olhemos para dentro de nós, que nós tentássemos resolver os nossos problemas íntimos. Só que aí entramos naquela fase que eu sempre falo aqui, precisaria fazer esforço. Como assim, Érico, fazer esforço? Esforço para mudar. Que aí nós vamos cavocar dentro de nós e identificar o que é aquela tristeza, o que é aquela angústia, o que é aquele medo. E aí eu vou ter que definir que eu vou precisar mudar a minha maneira de ser, de agir. Eu vou ter que fazer mudanças e com isso sair da minha zona de conforto. Que eu demorei tanto para chegar na zona de conforto. A gente luta tanto pela zona de conforto e aí daqui a pouco tem que sair da zona de conforto para lutar contra os nossos equívocos, contra os nossos próprios erros, né? E a gente projeta isso nos outros. A gente vê muitas vezes pessoas e passando adiante aquilo que está dentro deles. Normalmente, quando se acusa alguém de determinadas situações, é porque estamos reprimindo, né? E não estamos reconhecendo em nós essas emoções que trazemos conosco. Jesus nos inspirava a esse mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que nós pudéssemos, então, enxergar o lado obscuro da nossa personalidade. É isso que nós precisamos, em vez de estar buscando no outro a roupa que o outro usa, a palavra que o outro usa, a maneira com que ele se comporta. Porque se isso está tanto me chamando a atenção, provavelmente eu carrego isso mal resolvido dentro de mim. Então, porque essas condutas que mais nos irritam nos outros, porque nós não queremos admitir que elas nos pertencem. Os outros servem de espelho para nós, para que nós possamos nos reconhecer. Mas isso precisamos desenvolver essa nossa consciência. E isso se dá aos poucos, né? Muitas pessoas têm dificuldades nas relações, sejam jovens, idosos, adultos, solteiros, casados, sempre botando as culpas no outro, sempre é o outro. O solteiro nunca dá certo com alguém, com um, com outro, porque ele projeta no outro as suas emoções, as suas coisas. E aí nunca acha alguma coisa que lhe complete. Enquanto ele não resolver as suas questões, ele poderá trocar
tentar 500 vezes. O cônjuge que olha para trás, mas não é bem isso que eu queria, eu me enganei, não era bem assim. É porque tu está querendo que o outro, que o teu cônjuge te dê aquilo que tu tem que buscar dentro de ti. O problema não é o cônjuge, o problema é tu. Vai te analisar, vai te olhar, vai olhar para dentro, vai ver o que nos diz o Evangelho. Então a gente, por não aceitar as nossas incompetências, os nossos fracassos, nós acabamos projetando nos outros. E nós temos ainda o item 11, 12 e 13, que começa também com uma máxima que está em Mateus capítulo 7, versículos aí 1 e 2, onde Jesus diz assim: porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. E também disse: aqueles que estiverem sem pecado, que atirem a primeira pedra. Todo mundo conhece a história da mulher adúltera, que foi trazida até Jesus, dizendo que ela tinha sido pega em adultério e que a lei mosaica mandava que se apedrejasse essa mulher. E Jesus estava lá escrevendo na areia, na praia, disse: olha, quem não tiver... O que você acha, mestre? Disseram para ele. A lei mosaica tem que apedrejar. Ele disse: olha, então quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E continuou, baixou a cabeça, continuou escrevendo na areia. Aí é que eu vou fazer uma maledicência, tá? Dizem, não está escrito isso lá no Evangelho do Mateus, mas dizem que ele começou a escrever na areia o nome de cada um dali e abaixo do nome os defeitos e os erros de cada um. Isaac, corrupto, não paga os impostos. Jacó, adúltero, ladrão. Aí diz que começaram a sair um por um e foram saindo até não ficar ninguém, a começar pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Mais vividos, mais pecados tinham, mais defeitos. Delcio e tu estamos na frente, estamos no início dessa fila mais comprometidos. Então, aí quando não ficou mais ninguém, Jesus ele olhou para a mulher e disse: então, mulher, que é Deus que te condenava? Não, se foram todos. Se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Vais e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então Jesus, esse simples fato, nos mostra a importância da indulgência, né? Não devemos julgar nem condenar ninguém, porque todos nós necessitamos de indulgência, necessitamos de perdão. Jamais devemos julgar os outros, devemos julgar muito mais severamente as nossas atitudes. Não temos que julgar e condenar ninguém. A censura ela pode ter dois motivos: uma é reprimir o mal. Se eu estou vendo alguém fazendo uma coisa errada e eu tenho autoridade moral para dizer fulano, não faça isso, está errado. Mas se eu sou um contumaz a fazer aquela mesma coisa, eu não posso ficar dizendo para o outro não fazer. Tu não pode fazer isso, está errado, né? Então, na verdade, eu preciso ter condições para poder reprimir o mal. E essa intenção de reprimir o mal tem que ser para ajudar o outro. Fulano, não faça isso, você vai se comprometer com a lei. Isso não é bom para ninguém. Aí eu posso fazer, senão é somente maledicência. Se eu ficar de longe condenando, eu vou usar somente de maledicência para com o outro. Estarei julgando indevidamente. E Jesus conhecia a intimidade das criaturas, via a vida de todo mundo como um livro aberto, porque Jesus olhava com os olhos da alma, sabia das carências, das necessidades, de tudo aquilo que as pessoas não queriam demonstrar, não queriam ver em si mesmas. E ele sabia que aqueles fariseus, aqueles homens que trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, estavam usando-na como um bode expiatório. Eles queriam aliviar as suas consciências de culpa. Mas Jesus, em vez de dizer isto a eles, os induziu a fazerem uma viagem interior, uma introspecção, impulsionando-os para dentro de si, indagando:
quem de vós não tem pecados? Uma simples pergunta do mestre fez com que eles olhassem para dentro deles e se identificassem equivocados e não quisessem mais apedrejar aquela mulher. Então nós emitimos os nossos julgamentos sobre atos e atitudes das pessoas baseados nas nossas concepções ética, moral, ou seja, pelos conhecimentos que adquirimos nas nossas encarnações, experiências domésticas, sociais, religiosas, mas não quer dizer que nós somos os donos da verdade, porque cada um está num patamar de crescimento, de desenvolvimento de consciência. Então aquilo que parece que hoje para mim é errado, se nós voltarmos 40 anos na minha vida, eu achava que era certo. Quantos erros nós mais velhos cometemos olhando lá atrás? Né? Era uma questão de posicionamento na época, de entendimento. Hoje, com as experiências, os erros, os sofrimentos, enfim, tudo que a vida nos oferece, o aprendizado, o convívio na doutrina espírita, a gente vê que se mudou muito, tinha muita coisa atrás que estava errado. Então é melhor nós não medirmos e não apontarmos o comportamento de ninguém. Precisamos olhar para dentro de nós, nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Porque se nós não enxergamos dentro de nós, é impossível nós emitirmos qualquer opinião sobre os outros. Então, em todo comportamento humano existe uma lógica. Então, julgar, medir, sentenciar os outros, sem levar em conta as suas realidades, não é ter bom senso. Porque na vida só vale o nosso auto-julgamento. Eu posso condenar uma ação. Fazer aborto é errado. Ok, mas eu não posso condenar quem faz aborto, quem fez o aborto. Porque eu não estou na situação dela, eu não tenho as mesmas experiências daquela criatura que passou por aquilo. Então eu não posso condenar. A ação eu posso, mas a pessoa eu não posso. Não tenho esse direito. Porque eu preciso ter empatia. E eu não conheço a vida da outra pessoa, por que ela passou, as experiências nas encarnações. Então precisamos reavaliar essas nossas ideias retrógradas, né? Para não julgar as pessoas de uma forma generalizada. Não, tal coisa é errado e pronto. Não, não é assim, né? Cada um somos uma individualidade, um espírito que passamos em encarnações diferentes, com problemáticas diferentes. Somos uma singularidade, somos individualidade, e todos a caminho da felicidade, a caminho de nos tornarmos espíritos felizes e puros. Vai demorar um pouco? Vai, sem dúvida nenhuma, né? Então precisamos pensar no outro, pensar nele e não como ele, ou não a respeito dele, porque nós não somos o outro. Então as nossas afirmações, os nossos julgamentos, né, identificarão as águas por onde passará o barco da nossa existência, se pensarmos bem ou se pensarmos mal. Constantemente estamos avaliando, emitindo opiniões a respeito de tudo aquilo que os outros fazem, e com isso atraímos para nós, através dessa sintonia pensamental, irmãos desencarnados. Então, para nós encerrarmos, não julgueis a fim de não seres julgados. Alertemo-nos todos nós, porque no auditório da vida, todos nós somos atores e escritores. Ao mesmo tempo, nós somos ouvintes e espectadores dos nossos próprios discursos e das nossas próprias atitudes. Então, é necessário que nós observemos os nossos pesos e as nossas medidas, a fim de que nós não venhamos a sofrer o constrangimento por termos uma conduta infeliz, por termos adotado uma atitude de censura e condenação das atitudes dos nossos irmãos. Muito obrigado pela atenção, que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Que assim seja.